O que mudou para os fundos imobiliários de papel e os fiagros, o que eu estou visualizando aqui de impactos para médio barra longo prazo, inclusive a possibilidade de um novo concorrente estar aqui entrando no mercado com um pouco mais de força aqui mais à frente. E vamos entender também por que recentemente o MXRF11 e os fiagros vêm em queda. E na verdade tem muita questão aqui também envolvendo o curto prazo, tá? Já deixa o like no vídeo, também se inscreva no canal ativando o sino, que aí você é notificado quando eu faço novos vídeos. Então, como vocês devem saber, o governo modificou as regras aqui de quais empresas podem estar emitindo CRIs e CRAs, para que tipo de investimento esses recursos vão ser destinados, né? O governo aqui ele vem já de um tempo buscando alternativas de cada vez taxar mais, né? Ele está buscando o que ele chama de anomalias para poder conseguir aqui, de repente, conseguir o déficit fiscal zero, né? Nós vimos ali ano passado eles taxando investimento no exterior, offshore, e aí agora eles vão partindo para as empresas que estão emitindo CRIs e CRAs e não necessariamente atuam no setor imobiliário ou no setor agro. Essa é a justificativa deles, né? Que eles estão aqui caçando anomalias, mas na verdade eles estão querendo arrecadar um pouco mais. Já havia comentado sobre todo esse tema anteriormente, mas o grande fato aqui que nós precisamos entender é: tá bom, e daí? O que isso acaba impactando então aos fundos imobiliários e os fiagros? A primeira conclusão até que é meio que óbvia, é exatamente o que o governo queria, que é a redução de emissão de CRIs e CRAs, levando essas emissões para linhas que possam ser mais taxadas como as debêntures. Por quê? Nós estamos filtrando as empresas que podem emitir CRIs e CRAs, nós estamos filtrando os projetos que podem realmente ser financiados com CRIs e CRAs, obviamente vai ter uma oferta reduzida. A gente vê, por exemplo, a Açaí, que vai ter que destinar aqui algumas emissões que seriam destinadas à crise, ele vai ter que destinar a debêntures. Isso aqui já tem um impacto, né, que vai ficar mais custoso aqui para o açaí. Porque é óbvio, pessoal, tudo é interligado. Se você taxa a pessoa física, a empresa que está emitindo isso, diante da lei da oferta e da procura de tudo que temos de renda fixa, ela vai ter que pagar mais para compensar, então ela acaba tendo um custo maior. Da mesma forma, funciona quando você taxa uma empresa, quem acaba perdendo é o consumidor final que vai ter que pagar mais, porque a empresa não vai ficar com essa taxa só para ela. É assim que funcionam as coisas, então é uma lei aqui do mercado que vai se autoajustando dentro aí das possibilidades que o próprio governo vai entregando. E olha só, com as regras mais rígidas, os CRIs e os CRAs caem em fevereiro, né? Menos CRIs e CRAs emitidos no Brasil, e também aconteceu o mesmo tipo de evento com LCIs e LCAs, que também teve essa regra mais rígida. Então podemos ver que o LCIs e o LCA tiveram um impacto de 54% a 69%, isso aqui tem um impacto para os bancos, tá? Talvez o custo de captação deles fique mais caro por conta disso. Para nós, pessoas físicas, pelo menos para mim, foi extremamente triste, porque eu utilizava LCI e LCA como reserva de oportunidade, muitos deles ali tinham liquidez em 90 dias, então eu ia colocando ali gradativamente, ia ganhando liquidez, e aos pouquinhos eu sempre tinha uma quantia bacana ali na reserva de oportunidade nesses dois títulos aí que não paga imposto, né? Agora, infelizmente, vou só colocar mesmo no CDBs, paciência, né? Então isso aqui foi um golpe que atingiu também aqui nós, pessoas físicas, né? Quando o governo fica sedento em impostos, quem acaba perdendo é a população de uma forma ou de outra. No caso dos CRIs e dos CRAs, a perda foi muito grande também, 83% de perda aqui nos CRAs. Isso aqui é um golpe muito forte nos fiagros. A gente já vai ver as possíveis consequências, tá? Enquanto 59% também tivemos de perda dos CRIs, isso levando em conta os últimos 6 meses, tá? Porque se você pegar no último mês, a queda provavelmente ainda foi mais forte, porque na reta final ali o pessoal começou a emitir infinito, tá? Olha só, as emissões de CRIs e CRAs triplicaram ali pouco antes da isenção, porque obviamente o pessoal estava aproveitando do último fio ali de oportunidade de estar emitindo isso. A partir de agora a gente vai ter uma dificuldade. Então olha só, em meio a tudo isso, quem tem ganho espaço no mercado são as debêntures incentivadas, que ganharam 38% de volume. Debêntures incentivadas também são isentas, são aquelas destinadas, por exemplo, à infraestrutura, como utilidade pública. As empresas de energia conseguem emitir aqui. E as debêntures tradicionais, que são aí as mais fáceis de você conseguir emitir, aumentou 30%. E aí eu já ponho um parênteses aqui. Na minha visão, como nós tivemos aquela aceleração de emissão de CRIs e CRAs, é por isso que as debêntures
tradicionais não aumentaram tanto, mas daqui a pouco elas vão crescer até mais do que as debêntures incentivadas. Mas de qualquer forma a gente vê uma tendência de crescimento nos dois lados. E aí é que surge a possibilidade de novos produtos, na verdade já existentes, que vão ganhar mais peso aqui mais à frente, mas precisa também de um empurrãozinho do governo. A gente já vai falar disso, mas primeiro vamos entender aqui os impactos. Tá bom, o que, que muda, né, para os fundos imobiliários de papel e os fiagros? Então, olha só, num primeiro momento parece ser até positivo, ironicamente, né? Porque que acontece? Os CRIs e os CRAs, eles subiram no mercado secundário depois dessas novas regras, subiram aqui logo no começo 2,5%. Então o que acontece? Existe uma valorização desses CRIs, porque eles vão ficar escassos mais à frente, o mercado já está antecipando isso, eles estão se valorizando, tendem a se valorizar mais ainda, tá? Então, quando você pega uma carteira de um fundo imobiliário, ela vai ter essa valorização no primeiro momento. Mas para me explicar melhor, eu venho aqui no Banco Inter, mostrando aqui os CRIs, os CRAs, lembrando que nós estamos vendo no mercado secundário, então ainda não está tão impactado no volume de oferta, mas enfim, vai explicar muito bem aqui, tá? Então nós estamos aqui nos CRIs do MRV, por exemplo, IPCA mais 6,85, isento, né? Você vê que essa taxa adicional de 6,85 já é maior do que o Tesouro, e o Tesouro tem imposto de 15% sobre o IPCA e sobre também a taxa adicional. Então paga muito melhor. Se você comprar com uma debênture incentivada, também vai estar pagando um pouco mais. Por quê? Temos algumas condições por conta disso, que é, uma delas é que, naturalmente, os CRIs e os CRA já têm um risco maior, tá? Não vou poder me estender muito nisso nesse vídeo para não ficar longo, mas já tem risco maior do que debêntures incentivadas, sim, tá? E outro ponto é o fato da enorme oferta. Nós temos uma concorrência aqui muito grande. Todo mundo consegue emitir crise CRAS. Estou exagerando, obviamente, né? Mas estava mais fácil emitir crise CRAS, então todo mundo quer que seu CRI e seu CRA seja comprado pelo mercado. E aí começa aquela disputa do mercado. Cada um quer oferecer uma taxinha melhor para conseguir abocanhar uma fatia maior do mercado. E aí, em meio a esse crescimento todo de volume, o que acontece? Os fundos imobiliários de papel, eles começam também a conseguir fazer emissão, captar cada vez mais CRIs e CRAs, e mais bacana ainda, a ótimas taxas. No meio de tudo isso você encontra CRIs aqui mais, vamos dizer, mais escondidinhos, de empresas menores aqui, né, com taxas muito bacanas. Óbvio, tem um risco maior? Tem, mas os retornos estavam bacanas, né? Então, os fundos imobiliários de papel, eles viviam essa realidade de um crescimento muito grande aqui, de oportunidades para eles. Agora o que vai acontecer? Vai ter uma redução da quantidade, não só a quantidade vai reduzir, como as taxas devem cair um pouco. Por quê? Lei da oferta e da procura. O mercado é muito bacana nisso aqui. A lei da oferta e da procura, ela é a maior lei do mercado, tá? Não existe outra lei. O cara pode fazer o que for, vai lá. Eu sempre cito para vocês a MP 579, que a Dilma fez para diminuir a energia, a força ali, e o mercado falou: a minha lei é mais forte, você vai querer reduzir a energia, o preço da energia na marra, eu vou aqui e não vou mais investir nesse país, e pronto, a energia ficou mais cara. Então a lei da oferta e da procura é a maior lei que existe no mercado, tá? Então, é isso que vai estar acontecendo aqui. Essas taxas, elas vão estar reduzindo aqui gradativamente. Então, olha só, vim aqui ver a carteira do MXRF11, tem vários CRIs, tá? Inclusive, a gente encontra aqui exatamente o Açaí, que foi um dos exemplos meu, que o Açaí já está começando a emitir debênture, então você já não vai encontrar tão fácil aqui debênture do Açaí. Tem outras empresas aqui que a gente vai ver que não vão conseguir emitir, enfim. E aí quem tem então uns CRIs aqui de empresas bacanas, puxa, seguras, pagando uma boa taxa, vai ser muito valorizado isso aqui. O que vai acontecer? O MXRF11 ele pode continuar com esses CRIs ganhando um pouquinho mais, e com uma segurança aqui bacana, ou de repente realmente fazer a realização desse lucro ao mercado, vender, passar para outra aí essas CRIs que vão ter um valor melhor de mercado. Então, existe a possibilidade dos fundos imobiliários de papel e dos fiagros também ter uma valorização no momento que eles começarem a realizar esses lucros aqui ao mercado. Mas eu acho que é mais essa questão aqui nos fundos imobiliários de papel do que propriamente nos fiagros, tá? Então nós entendemos que num curto prazo pode haver ganhos aqui nos fundos imobiliários de papel quando eles começarem a fazer essa realização de lucros, mas tem o lado negativo aqui de médio prazo principalmente. Vamos entender agora então, tá? Agora eu tô aqui no cantinho, olha só, aqui nós temos a taxa de emissão, que são as taxas, né, que esses CRIs que o MXRF11 está pagando, então são boas taxas, mas
a gente vê fundos imobiliários aqui com taxas maiores, porque são mais arriscados, né? Ao mesmo tempo, a gente tem um ponto que eu queria destacar mais ainda, que é o duration em anos. Então, olha só, tem alguns que são curtos. Se você pegar o duration médio aqui do MXRF11, é 4,2 anos. Então, ele vence relativamente num curto prazo. O que acontece nesses fundos imobiliários de papel é que eles estão sempre aqui, ó, fazendo novas emissões, captando novos CRIs e CRAs. O que vai acontecer quando tivermos um volume menor de mercado? Vão ter alguns fundos imobiliários que vão ter sérias dificuldades, principalmente os menores. Você imagina aqueles fundos imobiliários ali que já têm ativos arriscados? Como que vai ficar quando tiver aqui uma falta de ativos para ele à disposição dele? E a mesma coisa os fundos imobiliários aqui grandes, eles vão ter dificuldade de crescer, até de se manter ao mesmo tamanho, por conta da concorrência. Talvez eles comecem a pegar caminhos de risco maior, vai ter que analisar cautelosamente cada fundo imobiliário. Não estou falando que os fundos grandes vão sofrer, mas você vai ter que continuar avaliando um pouco mais ali no primeiro momento. De repente eles começam a pegar crise CRAs aqui, no caso dos Fiagros, que não são vantajosos para eles, né? Então fique atento nos novos CRIs que vão estar entrando aqui nos fundos imobiliários. O MCRF11 ele fez emissão recentemente, ele ganhou aqui um ar, né? Um certo suspiro com novos ativos que vai estar entrando. Caso não tenha ficado claro para todo mundo, fundos imobiliários de papel investem em dívida. E dívida que acontece quando você vai pagando, ela acaba. No caso do MXRF11, ela acaba em 4 euros e pouquinho ali, sem contar os novos títulos que ela está colocando agora, tá? Então, olha só, o valor patrimonial dela é de 3,32 bilhões. Conforme ela for recebendo essas dívidas e pagando para os cotistas em forma de dividendos, esse patrimônio vai caindo. Teoricamente, a cota também deveria ter um fim em algum momento, porque isso aqui não vai ter valor nenhum, a dívida acaba o pagamento dela, tá? É por isso que existe a necessidade de sempre estar colocando novos CRIs e CRAs para dentro aí do portfólio dele, tá? Então, em meio a toda essa dinâmica desafiadora dos fundos imobiliários de papel e dos fiagros, eu mostrei para vocês anteriormente que as debêntures estavam tendo mais emissões, e aí cresce um produto que é os fundos de infraestrutura, que são isentos, inclusive, eles têm uma vantagem bacana, que eles são isentos também na valorização da cota, tá? Então, se por um acaso você comprar ele barato e vender no lucro, você não paga nada, tá? O lado negativo, que precisa de uma mãozinha do governo, né, que é mudar essa regra aqui, que eu acho que não faz sentido. Os fundos imobiliários, os fundos de infraestrutura, eles estão limitados para investidores qualificados, ou seja, aqueles investidores que têm mais de R$ 1 milhão em investimentos. Eu não vejo muito sentido nisso, em algum momento pode ganhar força, realmente liberar para todo mundo. Existe sim a possibilidade de muitos investidores não qualificados investirem em fundos imobiliários, aliás, em fundos de infraestrutura, mas depende da corretora, tá? Algumas acabam deixando bloqueio, as que não deixam uma falha dela ali, não vai acontecer assim nada demais se o investidor acabar comprando, já que a grande responsabilidade é da corretora bloquear, mas o fato é que em algum momento ele está comprando ali feliz da vida, de repente não vai mais conseguir comprar, aí a corretora vai bloquear, ele vai ter que falar com a corretora para poder vender, enfim, né? Então é esse trabalhinho ali que vai dar, não é o fim do mundo, mas o investidor não quer essa dificuldade extra, né? E aí precisa do governo tirar esse limite aqui dos fundos de infraestrutura. E por que então o MXRF11, que outro dia estava valendo R$ 11, agora ele está caindo aí recentemente, chegando a valer R$ 10,30, às vezes até menos ele chega a bater, porque ele está nessa sequência de queda? Bom, um dos motivos ali, a emissão já causa esse efeito no primeiro momento, né? E exatamente puxado pelo PVP. Até mesmo fundos imobiliários de tijolo, que não tem uma precisão aqui no PVP tão certinha, você não deve ficar investindo em fundos que estão muito acima do PVP. Quando a gente fala de fundo imobiliário de papel, eu acho que é meio loucura, tá? Porque eles valem se você está investindo acima, você está pagando caro. Então ele tem aqui uma natureza que vai puxar ele para o 1. Quando faz uma emissão, é como se estivesse puxando ele com uma corda, tentando buscar ele o mais próximo possível para o 1. Quer dizer que vai voltar para o 1? Não. Mas existe aqui normalmente essa questão de ele ir caindo para mais próximo possível do 1 depois de uma emissão, tá? Então, a verdade é que o fundo imobiliário MXRF11 estava esticado. Outra questão é que ele acabou caindo aqui os dividendos nesse primeiro momento do ano, aqui para 10 centavos, né? Ele tinha
aumentar os dividendos para 12 em algum momento, que fez também as cotações ali subirem, tá? Então é dois erros aqui que mostram que é muita questão do investidor iniciante, fica fissurado aqui nos dividendos, que a gente vê que oscila um pouco, é natural. E outra questão é o PVP, ele paga o PVP que for se o dividendo estiver bom, o que é um grande erro. E quando falamos de fiagros, todo desafio de médio prazo eu já comentei, então não vou repetir, a mesma coisa vale para os fiagros, tá? Em termos de curto prazo, o que está fazendo eles caírem é essa questão climática, eles estão aqui sofrendo, inclusive, uma tempestade perfeita, segundo aqui as casas de análise. Alguns fiagros estão sofrendo aqui com já impactos no setor agro. É natural, o setor agro ele sofre aqui com questões climáticas, com questões de safra, então é natural que alguns vão ter um momento de instabilidade, atrasar pagamentos, e aí existe o problema por detrás de investir nos fiagros. Às vezes você pega uma taxinha um pouco maior, mas na minha visão o risco é maior, né? CRAS, que eu já não gosto muito de CRIs pelo risco, CRAS, o risco ainda é mais difícil de você mensurar. Não estou julgando, a pessoa pode se investir, dependendo da estratégia, pode fazer todo sentido para ela ali na diversificação que ela tiver da carteira, né? Eu não invisto nem em fiagros e nem em FIIs de papel, mas eu não estou julgando, tá? Tô falando assim, tome cuidado com o tipo de exposição que você vai ter, principalmente nos fundos imobiliários de papel, que tem uma retorno de dividendos maior, ou seja, um risco muito elevado, e também os fiagros com esse risco mais elevado. E essa tempestade perfeita que os analistas estão falando é o seguinte: quebras de safra, recuo nos preços de algumas commodities e recuperações judiciais de algumas empresas. Acabaram então ganhando inclusive manchetes nos jornais, e esses problemas aqui obviamente impactam fortemente os fiagros. E entre os ativos que tiveram problemas nos CRAs, já temos aqui alguns que estão envolvidos em alguns fiagros, tá? Ou seja, o impacto forte nesses fundos imobiliários que podem ter envolvimento com essas empresas com dificuldade, e também um impacto generalizado em alguns outros fiagros aí que pode sofrer com cotação por conta desse efeito aqui de pessimismo, tá? E aliás, eles estão de certa forma um pouco em risco também. Então, na minha visão, o MXRF11 já caiu a maior parte do que ele teria de cair. Ele pode vir sim a buscar o valor patrimonial de 9,91, mas eu acho ali que talvez ele busque uma estabilização aqui. Não temos muito o que dizer. O fato é que sempre fica atento ao PVP. Até um é natural, de repente, se ele resolver cair até lá. Mas ele sempre costuma ter um agilzinho, então talvez não busque tudo isso, tá? Em termos de... Esse é o termo de curto prazo, eu acho que não tem nenhum problema com o MXRF11. Quando a gente fala em termos de médio prazo, principalmente, a gente tem que ficar atento a como que vai caminhar realmente esse universo dos CRIs, e principalmente aqui também como que vai caminhar o próprio MXRF11. E essa mesma dinâmica também vale para você estar acompanhando aí nos outros fundos imobiliários de papel, no médio prazo, assim como os fiagros. Não se esqueça do like no vídeo. Você que investe em ações, considere conhecer meu curso de opções, que é o único curso provavelmente no mercado que tem essa ligação forte entre a opção e a empresa. Então realmente, quando você conseguir fazer essa conexão de forma tão natural como eu faço, você vai ganhar esses dividendos adicionais com a sua carteira de opções junto com as ações, que você nem vai sentir. É um dividendo adicional que você não precisa ir com muita sede ao pote, você tem que ir devagarzinho, sem essa de vou dobrar os dividendos. Calma, vai devagarzinho e faz uma diferença gigantesca no longo prazo. Porque é um dividendo e não está descontando da cotação, é um dividendo que você realmente está ganhando. Faz muita diferença mesmo isso no longo prazo. E no meu curso de opções você vai aprender da forma correta, vai aplicando gradativamente, vai ter muito mais resultado no longo prazo. Está ganhando dividendos adicionais com as suas ações e também se protegendo eventualmente de queda. Porque o importante é você estar no jogo. Então, não fique com medo de comprar uma ação porque você acha que ela vai cair. Tem inúmeros tipos de seguros para a gente fazer. No meu curso eu te ensino tudo. Tá link na descrição do vídeo, nos comentários fixados. Você não vai encontrar um curso que tem mais ligação entre a opção e a empresa. Um abraço, até o próximo. Valeu!